Oi, turminha. Sexta-feira, 3 de abril. Vamos ter uma aula de história? Preciso hoje da apostila 1 e do estojo. Com esses materiais em mãos, faremos essas 3 páginas, 149, 150 e 152. Nessa apostila, falamos muito sobre a África. Aprendemos que é o terceiro maior continente, com 55 países e com uma grande diversidade de paisagens, como rios e desertos. Lembra que a gente trabalhou bastante sobre o deserto do Saara? Bom, também sabemos que aqui no Brasil carregamos uma grande cultura africana. Mas por quê? Porque há muitos e muitos anos atrás, os africanos foram escravos, junto com os indígenas. Eles sofreram muito nessa época. Vocês lembram o que é a escravidão? É a época em que as pessoas, os negros, os escravos, trabalhavam sem remuneração, sem direito ao alimento, à saúde, sem direito a nada, e sofriam muito. Porém, graças à princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea, os escravos foram libertos. Mas, quando eles foram libertos, eles conseguiram ter a liberdade que queriam? Eles foram aceitos pela sociedade? É isso que vamos falar na página 149. Como vivem os afro-brasileiros nos dias de hoje? Logo após a princesa assinar a Lei Áurea, os escravos foram libertos, porém, eles enfrentaram um novo obstáculo: serem incluídos na sociedade. Foi muito difícil. Por quê? Porque as pessoas não aceitavam os negros na sociedade. Então, os negros tinham que lutar cada vez mais pela inclusão para serem aceitos pelos brancos. Demorou muito. Mas e nos dias de hoje? Ainda a gente vê preconceito? Você conhece alguém que já sofreu algum tipo de preconceito pelo tom de pele? Isso é inadmissível, não é mesmo, pessoal? E lendo esse texto, a gente vai ver como que isso aconteceu até nos dias de hoje. Quais foram as consequências? Bom, graças aos africanos, carregamos algumas culturas. Em alguns estados, a cultura é ainda mais intensa. Exemplo, a capoeira, o samba. São culturas que nós carregamos até os dias de hoje. Vocês sabiam que são culturas africanas? É importante a gente saber. Mas, a partir dessa inclusão dos negros na sociedade, começamos a ter a mestiçagem. E o que é a mestiçagem? Eu quero que vocês peguem aí um marca-texto, uma canetinha ou um lápis de cor e grifem aqui para mim esse parágrafo que está escrito aqui, mestiçagem. Vou ler para vocês. O povo brasileiro é mestiço, ou seja, resultado da mistura de vários povos. Muitos brasileiros são um pouco índio, um pouco africano e um pouco europeu, ou um pouco asiático também. Bom, a partir dessa mistura, a gente forma novos povos. Um exemplo. A Pro vai trazer aqui 3 exemplos para vocês que não estão na apostila, mas vocês vão trabalhar no ano que vem. Mas é interessante vocês já conhecerem agora para entender o que é a mestiçagem. Primeiro é o mulato. Já ouviram falar da palavra mulato? E o que é o mulato? É a mistura do negro com o branco. Então, a mistura do negro com o branco se dá um mulato. O próximo é o mameluco. E o que é o mameluco? É a mistura do branco com o índio. E por último, o cafuso. O que é o cafuso? É a mistura do negro com o índio. Esses são exemplos de mestiçagem, quando a gente mistura etnias, culturas, raças. Bom, a partir dessa explicação, que eu quero que vocês leiam toda essa página com calma, prestem atenção no vocabulário, porque tem uma explicação bem legal sobre o que significa a palavra preconceito. Vocês vão responder os exercícios da página 150. A primeira pergunta é a seguinte: o que é mestiçagem? Bom, vocês acabaram de grifar na outra página, tá bem explicadinho. A 17. Vocês vão fazer uma pesquisa e vocês vão ter que descobrir com seus familiares qual é a ascendência que você tem na sua família. Ou seja, qual é a cultura que você traz? Qual é a ascendência? Você tem indígena? Você tem, por exemplo, africanos? Você vai colocar lá qual é a ascendência da sua família materna e a da parte paterna.
A 18. Tem a pergunta, a mestiçagem já foi considerada como algo positivo e negativo? No texto a gente fala bastante sobre isso, que a mestiçagem ela trouxe o ponto positivo, mas também trouxe o ponto negativo. Eu quero que vocês leiam no texto para interpretar essa parte, tá? Você vai explicar quais foram os pontos positivos e quais foram os pontos negativos. No 19, tem uma pergunta, qual é a situação atual dos afro-brasileiros no Brasil? Como que eles são aceitos no Brasil, os afro-brasileiros? Eles têm uma boa aceitação 100%? Lê o texto. E a última perguntinha é a 20. Em que situações você acha que temos o preconceito? Então, quais são as situações que as pessoas podem ter o preconceito? Que tipo de preconceito? Como que esse preconceito pode acontecer? Respondida essa página, vocês vão fazer a última, que é a 152. Vocês têm a imagem de um quadro, tá? E a partir dessa imagem, vocês vão responder os exercícios de 5 ao 6, tá? A única coisa que vocês não precisam fazer agora é o exercício 8. Não precisa fazer o exercício 8, porque esse exercício vai ser realizado em sala quando a gente voltar, tá bom? Então, o 8 não precisa fazer. A gente vai fazer uma atividade em conjunto. Eu quero que faça até o exercício 7, o 5, o 6 e o 7. Bom, pessoal, é isso. Leiam o texto com atenção. Boa aula para vocês, tá? Se você já fez aula de artes, ok? Se você não fez ainda, tem um videozinho da aula de artes. E lembrem da atividade do cronograma também. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.